Nós te louvamos, Senhor. Toma-me essa noite como instrumento da tua glória. Usa-me para que uma porção do teu reino seja liberada essa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queria abra comigo, por favor, em Ezequiel capítulo 37. Eu quero falar para você essa noite que no meio de uma escuridão existe um ambiente de glória. Podemos ser diferenciados, podemos viver um avivamento pessoal, podemos viver algo que ninguém está experimentando. O Senhor nos chama para nós vivermos isso. Ezequiel capítulo 37 diz assim: e a mão do Senhor estava sobre mim. Fala, a mão do Senhor estava sobre mim. Interessante que antes de Deus usar Ezequiel, Ele tem Ezequiel para Ele. Muita gente está querendo trabalhar para Deus, muita gente faz muita coisa para Deus, mas tem muita gente perdendo Deus, trabalhando para Deus. O grande lance não é trabalhar para Deus, o grande lance não é nem estar na igreja evangélica. A grande questão é caminhar e andar com Deus, e experimentar a mão dEle sobre as nossas vidas. É saber que Ele está dentro de nós, saber que Ele está perto de nós. Interessante que Ezequiel, toda a história dele, desde o capítulo 1, que teve uma visão dos seres viventes, uma visão de uma roda dentro da roda. Lembra Ezequiel capítulo 1? Ele viu uma roda dentro de uma outra roda. Ele viu uma igreja dentro de uma outra igreja. Uma roda de centro, uma outra roda maior. Quando a roda do centro girava, a outra roda era influenciada. Que significa que existe sempre uma igreja queimando por Jesus. Existe sempre uma igreja no centro que influencia aqueles que estão como espectadores. Aqui mesmo essa noite tem gente que entrou aqui de paraquedas, não sabe por que está aqui, chegou, mas tem uma igreja ardente que queima. Mas quando não tem essa igreja que queima, dificilmente a igreja que é a espectadora vai ser influenciada. Mas em Ezequiel 37, onde eu quero ministrar essa noite, ele diz que a mão do Senhor estava sobre ele, e diz assim: e ele me levou a um vale de ossos secos. O que é esse vale de ossos secos? Talvez seja a sua cidade, talvez seja a sua casa, talvez seja o seu ministério, um vale. Mas eu quero saber se o vale determina quem você é, ou aquilo que você carrega é aquilo que vai ser transformado através de você. O Senhor nos chama para sermos influenciadores e transformadores. Mas antes da transformação acontecer para fora, ela tem que acontecer dentro. Nós jamais transformaremos o Rio de Janeiro, jamais transformaremos a nossa cidade, jamais transformaremos até a nossa família, se antes essa transformação não habitar dentro de nós. O grande desafio é a gente conseguir essa transformação dentro de nós. Então o que ele diz? Então ele me levou de um lado para outro. Então o projeto, a mão do Senhor estava não apenas trazendo uma perspectiva para Ezequiel do mundo exterior, mas na verdade Deus estava conquistando o interior de Ezequiel. A questão hoje aqui é: aonde está o poder e a essência da transformação? Precisamos aprender a sermos oráculos da glória de Deus. Precisamos aprender a não apenas assistirmos Deus mover, mas nós recebermos e sermos oráculos. Não tem outra melhor palavra, oráculos, receptores e pessoas que guardam a presença. Porque a transformação acontece não com pessoas que visitam a glória, não com pessoas que assistem a glória, mas com pessoas que têm a capacidade de reter a glória. Levante as suas mãos assim. Fala: Senhor, me faz um oráculo. Me faz um oráculo onde a tua glória não apenas vai passar por mim, mas ela vai conseguir penetrar o mais profundo do meu ser e habitar dentro de mim. Você entende a diferença? Porque nós queremos experimentar a glória, nós queremos ser tocados pela glória, queremos sentir a presença, mas nós não entendemos a consciência de viver não apenas dentro da glória, mas a glória estar dentro de nós. É uma outra realidade. Quando Deus começou a pegar Ezequiel de um lado para outro, era um movimento, porque na verdade o reino se move em movimento, e era um movimento de Deus transformar ele por dentro. Nós precisamos de uma transformação da glória dentro de nós. Precisamos aprender a deixar Deus nos tocar por dentro. Ele diz assim, e ele viu, existem coisas, revelações
que só vão acontecer quando a glória estiver dentro de você. Existem uma capacidade de você enxergar a visão espiritual somente quando você experimentar níveis mais profundos da glória de Deus. Deixa esse texto aqui e abra comigo em Isaías capítulo 6, rapidinho. Eu não abandonei esse texto ainda, mas Isaías capítulo 6 diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, no ano em que morreu o rei Uzias, fala com o rei Uzias. Você precisa entender quem era o rei Uzias. O rei Uzias foi um homem que começou muito bem, começou projetando bem, um ministério bem abençoado, começou trabalhando, mas num determinado momento ele começou a inventar coisas que Deus não havia chamado ele para fazer. É aí que vem o perigo. Nós queremos fazer coisas que Deus não mandou a gente fazer. Nós queremos executar obras para mostrar para as pessoas, mas Deus está dizendo assim: espera aí, eu quero é matar você. Quando o rei Uzias morrer dentro de você, fala comigo, quando o rei Uzias morrer dentro de mim, tem que morrer alguma coisa dentro de você para que você se torne um oráculo. Porque um espaço não pode ser ocupado por dois seres. O Espírito Santo tem que encontrar um espaço dentro de você. Aí ele diz assim: eu vi o Senhor. Quando você abrir um espaço, quando você entender que Deus está te levando de um lado para outro, para poder abrir um espaço dentro de você, você vai ver o que você jamais viu antes. Por quê? Porque Deus vai te levar para um lugar. Eu costumo dizer que nós estamos no mesmo lugar físico, não é? Estamos aqui na Barra da Tijuca, estamos aqui na Belém Church, fisicamente no mesmo lugar, certo? Mas espiritualmente em diversos lugares espirituais. Cada um está num lugar espiritual. Cada um tem uma revelação de Deus. Deus não muda, mas cada um de nós temos uma revelação diferente. Cada um de nós alcançamos um nível de glória. É por isso que o apóstolo Paulo diz em um determinado momento: olha, eu subi ao terceiro céu, eu tive um outro nível de glória, que ao homem não é lícito falar. Ele alcançou um lugar que poucos alcançaram. É isso que ele está dizendo. Ele é melhor? Não. Mas ele abriu um espaço dentro dele, para que a glória habitasse dentro dele, e Deus o levasse a esse lugar. E diz aqui: acima dele estava a sua veste, a glória de Deus encheu e cobriu os seus rostos. Quando a glória de Deus começa a ocupar dentro de você um lugar, a primeira coisa que acontece é que a sua visão vai ser diferente. Suas prioridades serão outras. Como disse o pastor, avivamento nunca teve problema de dinheiro, sabe por quê? Porque quando você tem tudo para o Senhor, você quer contribuir com a glória de Deus, com a expansão do reino de Deus. Mas você tem que entender: com duas cobrir os seus pés, quer dizer, uma outra coisa é, deixa eu dizer uma coisa mais profunda. Tem gente que é até generoso em dar, mas tem gente que retém o seu ir. E Deus muitas vezes não quer o seu cheque, Deus quer você. Deus não quer o seu Pix. Deus quer você lá na África. Deus quer você nas favelas. Deus quer você em lugares que você jamais imaginou. Quem vai conduzir você não sou eu, nem a necessidade, é a voz de Deus. Quantos querem saber a vontade de Deus na sua vida? Eu te falo que eu não quero saber a vontade de Deus na minha vida. Porque à medida que eu carrego a presença, à medida que eu carrego a glória dentro de mim, eu sei que naturalmente Deus vai conduzir os meus pés para onde Ele quiser. Eu não tenho a capacidade de andar pelos caminhos de Deus. Eu não tenho a capacidade de ir onde eu quero ir. Eu não tenho essa capacidade de ser levado aonde Deus quer. Eu não tenho essa capacidade. Eu tenho a única capacidade de permitir que a glória habite dentro de mim e Ele me leve para onde eu quiser. Nós somos chamados para irmos aonde Ele quiser. Sabe, a gente fica: Senhor, eu quero saber a Tua glória, eu quero saber a Tua vontade. Para que você vai saber a sua vontade se você não vai cumprir ela? Para que você quer saber a vontade de Deus se você não tem a capacidade de ser levado a esse lugar? Então, deixa eu te dar um conselho: não se preocupe com a vontade de Deus, se preocupe em ser um oráculo da glória de Deus.
Feche seus olhos. Se preocupe em queimar de paixão por Jesus. Se preocupe em abrir um espaço dentro de você, que coisas possam morrer dentro de você. Sabe para quê? Para que Deus possua você. E quando Ele possuir você, quando Ele possuir seu coração, quando você abrir um espaço para Ele, quando você menos perceber, os seus pés estão lá, em lugares que você jamais imaginou. Quando você menos perceber, Deus capturou o teu coração e te levou para lugares que você jamais iria no seu racional. Você jamais pisaria em alguns lugares. Mas quando Ele captura nosso coração, Ele tem a capacidade de capturar o nosso coração. E Ele captura, Ele nos envolve. É uma paixão extravagante. Aí quando você menos percebe, você está lá, em países como Moçambique, Haiti, ou até mesmo lugares difíceis e áridos, como Europa. Porque pode pensar que é fácil, mas não é fácil. Mas deixa eu te falar uma coisa. A vontade de Deus é unicamente te mostrar que Ele está num processo de capturar o seu coração, de abrir um espaço dentro de você que você jamais imaginou. Feche seus olhos. É o que Ele quer fazer essa noite. São rios de água viva que fluem no seu coração. É uma fonte inesgotável. A Bíblia diz então que com duas proclamavam, e os serafins falavam uns aos outros. Eu comecei a parar nesse versículo. Quando os serafins falavam uns para os outros, é tempo da gente falar entre nós aquilo que realmente é prioridade no reino. Qual é a maior prioridade do reino? A gente está com as prioridades trocadas. A prioridade do reino não é você saber a vontade de Deus, não é você ir para um lugar onde você quer ir. A prioridade do reino é ser um guardião da presença. Nos tornarmos guardiões da presença de Deus. Aí vem o desafio. Como fazer isso, pastor? Simples. Todos os dias construa um ambiente na sua casa. Todos os dias lá na sua casa você senta, construa um lugar, um pacto com Deus, um lugarzinho onde você pode entrar. Senhor, eu marquei um lugar com você aqui. Aí você vai abrir a sua Bíblia, aí você vai orar, você vai adorar. Levante as suas mãos assim, você vai adorar. Você vai construir um lugar, um ambiente. Aquele ambiente vai tomando você, aquele ambiente vai entrando dentro de você. Nós somos tão racionais, tão humanos, e Deus está dizendo: o que eu quero que vocês construam é um ambiente para mim. E aí Ele diz assim: os serafins saíram, brasas vivas tocaram seus lábios. Existem coisas que só Deus pode fazer. Nós estamos entrando numa era, num momento, queridos, parece que Deus está permitindo pecados virem para a tona. Porque me perdoem os psicólogos, eu acredito na psicologia, eu acredito que Deus usa o estudo de muitas pessoas, mas eu acredito que muita gente só precisa de um toque de Deus. Existem traumas, existem suicídio, existem ansiedade, existem medos que só serão resolvidos na presença. Acho que você não me entendeu. Existem traumas e parece assim, estamos vivendo hoje as distorções sexuais e está tudo vindo à tona. Eu conheço pessoas que depois de anos e anos de casado aparecem com distorções sexuais. O que aconteceu? Elas estavam lá, mas elas nunca foram resolvidas completamente. Elas nunca foram tratadas. Ou tem pessoas que têm síndrome do pânico, né? Ansiedade, depressão, pessoas tomando remédios de depressão, suicídio, dentro da igreja e fora da igreja. Por que isso? Medo, espírito de medo, trazendo pânico, medo do futuro,
medo do presente, medo do passado, medo. O que vai acontecer comigo? Deixa eu te falar uma coisa. Se você construir um ambiente de glória, se você construir um lugarzinho lá na sua casa, não é dentro da igreja, não. Aqui você vem trazer entre nós esse ambiente. Você traz o seu ambiente, eu trago o meu ambiente, você traz o seu ambiente, e nós juntos, quando nós nos reunimos, nós falamos entre nós, e os ambientes espirituais são reunidos. Isso é igreja, quando cada um traz um ambiente. Você não traz um ambiente. Que ambiente você está trazendo essa noite? Medo? Pavor? Pânico? Ele diz assim: não, filho, eu quero fazer algo diferente na sua vida. Feche os seus olhos. Primeiro, Deus vai destravar você essa noite. Ele precisa destravar pessoas aqui. Destravar para quê? Destravar na mente. Destravar ambientes dentro de você. É por isso que ele levou Ezequiel de um lado para o outro, para destravar ele, para levar ele para um outro lugar, um lugar da presença. E ali naquele outro lugar, naquele outro lugar que ele foi levado, o Senhor começou a capturar o coração dele. Voltando a Ezequiel 37, diz: o Senhor sabe. Traumas na sua vida, problemas na sua vida, tudo que você vive hoje, se você entender que Deus tem o poder de um toque transformar você, um toque na presença dele, vale mais do que uma fortuna de psicologia que você recebe. Pastor, você é contra? Eu não sou contra nada. Eu sei o que funcionou para mim. Eu sei o que funciona. Feche seus olhos. Vamos adorar. Adora. Vamos levantar um altar de adoração. Tem pessoas feridas, traumatizadas, cheias de depressão, remédios, fortunas estão sendo gastas. E ele está dizendo assim: não, filho, para tudo. Deixa eu te ensinar um caminho. Qual é o caminho? Eu vou te ensinar o caminho. Para de gastar com seus remédios e passa um tempo na minha presença. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que curam e limpam, águas por onde ele passar, por onde o rio passa, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Eu quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia a minha sede, lava o meu interior. Eu quero fontes de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Levante as suas mãos assim. Tudo o que Ele quer nos ensinar é nós bebermos de uma fonte. Existe um rio, Senhor. Toca, Jesus. É isso aí. O nosso exterior está se corrompendo, mas dentro de nós existe uma fonte inesgotável.
Se você não tem uma fonte dentro de você, jorrando todos os dias, você é tão seco quanto o mundo que está ao teu redor. João capítulo 4 diz que Jesus chegou e ouviu que os discípulos de João estavam discutindo com os discípulos de Jesus quem batizava mais. As preocupações eram: qual é a igreja maior? A preocupação é: quem é o cantor gospel mais famoso aqui do Rio de Janeiro? A preocupação é: quem tem mais seguidor? Sabe o que Jesus fez? Jesus fez assim. Jesus saiu. João capítulo 4, ele saiu dali e foi para Samaria encontrar uma mulher. Quando Jesus sai das igrejas e vai procurar uma fonte para ser destravada, tem fontes aqui que vão ser destravadas. Aí ele chega para aquela mulher no meio-dia e pergunta: me dá água de beber. O que você carrega, minha filha? O que você carrega? Eu falei: não carrego nada. Não carrego nada. A religião está me matando. Ele está dizendo: eu quero que você carrega. Eu quero abrir uma fonte dentro de você. Essa água que você está bebendo da religião, você vai voltar a ter sede. Mas se você beber da água que eu te der, você jamais, nunca mais terá sede. Porque você vai destravar uma fonte dentro de você. Você nunca mais vai precisar tomar remédio. Você nunca mais vai precisar gastar com psicólogo. Deus vai destravar. Deus vai curar as traumas da sua infância. Deus vai curar. Pastor, cura tudo. Deus tem o poder de fazer isso. Mas ela disse assim: Senhor, mas é muito fundo esse poço. Você não conhece a minha vida. É muito profundo, você não pode destravar uma fonte. Eu sou completamente um caos. Aí ela disse assim: você não sabe quem está falando com você. Eu creio que naquele grande dia a gente vai descobrir quanto tempo você perdeu brincando de religião. Do seu lado tinha uma fonte. Você perdido num vale de ossos secos ao seu redor, e ao invés de beber da fonte, você está seco. Existiu uma mulher que descobriu essa fonte. O nome dela era Maria. Oh, meu, como eu amo essa mulher. Tem algumas pessoas que eu quero chegar lá no céu e falar: você me inspira. Você me inspirava. Você, quando eu lia o que você fazia, você me inspira. Uma dessas pessoas é Davi, e outras pessoas é Maria. Maria me inspira, porque Maria, a Bíblia fala que ela tinha 7 demônios. Fala comigo, 7. 7 representa a totalidade. O que ela quer dizer? Que cada área da vida dela era um caos. Não tinha uma área que aquela mulher não era uma bagunça. Imagina, não sobrava nada de Deus, tudo um caos, tudo uma bagunça. Demônios e demônios e demônios na vida daquela mulher. Imagina uma pessoa que todas as áreas da sua vida não prestou uma. Espero que você não, todas as áreas não sejam uma bagunça na sua vida, mas aquela mulher, todas. Então diga para o teu irmão: tem esperança para você, cara. Separa as áreas na sua vida. Fala: sobra alguma coisa para mim aqui. Alguma coisa tem que sobrar. Aquela mulher era um caos. Um dia Jesus olhou nos olhos dela. E aquele amor entrou no seu coração e ela foi liberta. Ela não precisou de psicólogo. Ela não precisou tomar remédio, que nem tinha. Não sei se vocês estão me entendendo. Ela não precisou correr atrás de médico. Ela não precisou ficar no meio da noite em depressão, chorando. Ela não fez nada disso. Ela simplesmente se encontrou na sua identidade. Ela simplesmente entendeu uma mensagem simples: eu tenho que andar com Ele.
Eu preciso construir um ambiente de glória dentro de mim. Eu não sou nada sem Ele. Ele representa a presença na minha vida. Abra comigo, por favor, em João capítulo 12, versículo 1. Diz que no 6º dia antes da Páscoa, número 6 representa a sua humanidade, os seus problemas. Como você entrou aqui essa noite cheio de caos, você é um lixo, cara. 6 dias antes de Deus fazer uma transformação, preparar um jantar para Jesus. O que você está preparando? Muitos de nós preparamos encontros com psicólogos, encontros com pastores. Botamos um peso nos pastores que eles não têm que carregar. Botamos um peso em cima da liderança. Você precisa resolver o meu problema. Criamos semideuses gospel. Criamos pessoas e ao invés da gente apontar para Jesus, a gente faz de conta que a gente é a solução. Nenhum pastor vai resolver seu problema. Nenhum homem nessa terra vai poder suprir as suas necessidades. Ninguém. Deixa eu te falar, você está sozinho. Até o dia que você encontra com Ele. Levante as suas mãos assim. Até o dia que Ele te olha dentro dos seus olhos. Aí você tem os seus olhos cruzados com Ele. Esse amor que algum dia alguém vai cantar. Que amor é esse? Eu não entendo. Aí você vai descobrir uma paixão surreal, sobrenatural, que é capaz de incendiar o seu coração e te transformar e te tirar de um lugar e te levar para outro. Nós estamos todos no mesmo lugar, fazendo de conta que está sendo curado e outro é que cura. Nós fazemos o quê? Uma peça de teatro. Está todo mundo bem? Até que você entende que ninguém está todo mundo bem. Prepararam um jantar para Jesus. Pode abrir, por favor. Está em João capítulo 12. Prepararam um jantar. Imagina, prepararam um jantar para Jesus. 6 dias. Fala comigo, 6. 6 é a nossa humanidade. 6 é o nosso desespero. 6 é o nosso... São as nossos remédios, os nossos traumas. 6 é as suas frustrações. 6 é o seu desespero. Antes de uma Páscoa. Páscoa é uma mudança, uma transformação. Jesus prepararam um jantar. E ali diante do jantar nós temos dois protagonistas. Jesus, que é um milagre, que faz um milagre, e Lázaro. E entra Maria. No meio dessas. Ela não foi convidada para fazer o que ela fez. Mas ela tomou a cena. E ela rouba aquela cena de uma forma tal que todo mundo fica assim: o que essa mulher está fazendo? Porque ela não conseguia se conter. Ela sabia o que significa ser possuída pelo diabo. Agora ela sabe o que significa entregar tudo para Jesus. Ela construiu um ambiente dentro dela e ela apontava para Jesus. O que eu quero falar com vocês é o seguinte: existe um caos ao seu redor que é um vale de ossos secos. Se você não tiver esse poder de transformação habitando dentro de você, você compactua com esse ambiente que está do lado de fora. Eu quero dizer que existe um poder transformador que tem que habitar dentro de você, senão você compactua com aquilo que está ao teu redor, que está em deteriorização, se posso falar assim, está deteriorando a cada dia, o mundo está indo de mal a pior e não vai melhorar. A Bíblia fala que os últimos dias seriam dias trabalhosos. Me desculpa, queridos, eu não estou aqui para acalentar você, estou aqui para trazer desespero mesmo, que a Bíblia fala que os últimos dias seriam trabalhosos, homens amantes de si mesmos. A gente não prega a palavra, mas é o que diz a Bíblia. Os últimos dias seriam dias trabalhosos, dias, homens amantes de si mesmos, queriam, preste atenção, olha o que diz a Bíblia, não é a fofoca gospel, que eles iam se encher de mestres, segundo o seu coração. O
que a gente vê hoje? Um mundo de coaches falando o que você quer ouvir. Um mundo de gente para botar você mais para dentro do homem do que para dentro de Deus. O que diz a Bíblia? Ele diz assim para a gente, preste atenção. A gente precisa aprender a trazer o ambiente dos céus para dentro da gente, porque se nós não construirmos, se nós não trouxermos esses ambientes para dentro, jamais seremos agentes de transformação. Nós jamais teremos o poder para transformar nada. Seremos espectadores. A gente olha para o Rio de Janeiro e fala, aonde tem transformação? Mas tem muita igreja. Eu quero saber aonde existe uma transformação social nessa cidade. Todos os grandes avivamentos impactaram socialmente uma sociedade. Todos os grandes movimentos espirituais, os bares eram fechados, não é? Os futebols, tudo parava e todo mundo ia buscar Deus, desesperados, clamando, Senhor, eu preciso consertar minha vida com Deus, eu preciso ter a minha vida com Deus acertada. As pessoas tinham temor de Deus, levantando a voz, mas hoje não. Onde está o temor? Onde está isso? Onde estão pessoas querendo consertar com Deus? Aí vem a grande pergunta para nós, a grande pergunta para cada um de nós: onde está a glória? Onde está a glória? Onde está a glória? É a mesma coisa que acontece com Moisés, ali no meio de onde Deus levou Moisés a um lugar tão mais alto. Chegou uma hora e falou: Senhor, eu quero ver a tua glória. Senhor, mostra-me a tua glória. Ele entendeu uma mensagem que se ele não visse a glória de Deus não ia entrar dentro dele. Em outras palavras, ele disse: Senhor, eu quero ver o sobrenatural. Deus precisa ativar dentro de nós o que eu posso chamar de um processo. Não tem pessoa que mais passou pelo processo que um homem. Quem mais passou pelo processo na Bíblia? Além de Jesus, é óbvio. Tem um homem que passou por um processo muito pesado. O nome dele é Jó. Quantos conhecem a história de Jó? Jó no final diz assim: Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas o processo me fez te conhecer face a face. Nós estamos fazendo, sabe o que, pastora? Nós estamos arrancando esse processo da igreja. Nós estamos arrancando o processo de transformação que nos conduz, sabe o que? A vermos a Deus, não de ouvir falar, não de saber quem Deus é, mas agora andarmos com Deus. O grande lance não é vir para a igreja, querido, ser dizimista, missionário, isso é legal, mas o mais tremendo é ter um lugar na nossa casa, onde você sabe, eu sei para onde voltar, vou voltar para o hotel, onde eu estou vivendo esses últimos 30 dias, vou lá, mas o meu lugar está separado ali com Jesus, de volta no meu cantinho. Eu quero ver a glória de Deus, não importa onde eu vá, porque aí eu sei, sabe o que? Se eu carrego a glória onde eu for, as pessoas vão ser tocadas. Levante as suas mãos assim. Deus quer arrancar o remédio de você. Deus quer tirar a depressão da sua vida. Deus quer tirar os seus traumas da sua vida. Deus quer tirar as dúvidas de você. Deus quer tirar a síndrome do pânico de você. Deus quer tirar, sabe o que? A ansiedade do futuro, o medo do futuro. Senhor, como é que eu vou viver? Senhor, olha a crise. Olha, o Lula vai ganhar. O que vai acontecer nesse país? Deus quer arrancar tudo isso de você. E Deus vai colocar um lugar especial nele, para Ele. E deixa eu te falar, esse processo faz parte de te levar para esse outro lugar. Para esse outro lugar que Ele está chamando a igreja brasileira. Vamos nesse outro lugar. Zacarias capítulo 4 fala de um homem. E esse homem é o Brasil. Pode abrir para mim, por favor? Zacarias capítulo 4 fala sobre um homem. Um homem
chamado Josué. E para mim, é o Brasil. Sacerdote. Abençoado. Zacarias capítulo 4. Fala sobre um homem. E ele diz assim: esse homem é o Brasil. Ele estava com as suas roupas sujas. Fala comigo, roupas sujas. E nessas roupas sujas, a Bíblia diz que ele foi levado e o anjo e Satanás estava acusando ele. Quando Satanás estava acusando ele, sabe o que acontece? Ele tem um toque de Deus. Zacarias 4. E ali naquele processo dele trocar, ele troca o seu turbante. Fala turbante. O seu turbante foi trocado e suas vestes foram trocadas. Uma das coisas principais que Deus quer trocar na igreja brasileira é a vida de pensamentos. Nossas roupas estão sujas. Nós estamos com as roupas sujas, nós estamos com os atos de justiça sujos. E o turbante, Brasil, é a nossa vida de pensamentos. Brasil, nós estamos pensando errado. Nosso nível de revelação está errada. E Deus nos diz assim: eu vou te levar para um outro lugar. E a Bíblia fala que Deus pegou um anjo e tocou nos seus lábios. Levanta suas mãos assim. Deus vai tocar nos seus lábios essa noite. Deus vai tocar nos seus lábios. E um toque de Deus. Deus trocou o seu turbante e Deus trocou as suas vestes. A gente não sabe o que significa o poder de um toque de Deus. Uma mulher gastava tudo o que ela tinha com os médicos. Ela tinha ido em todos os psicólogos. Ela foi em todos os lugares. E ela gastou tudo, mas ela tinha o quê? Fluxo de sangue durante 12 anos. Ela gastou tudo. Quando de repente ela viu Jesus passar, ela falou: eu vou entrar no meio da multidão, eu vou tocar nele. Quem vai tocar aqui nele? Se você tocar em Jesus, virtude vai fluir para você. Se você tocar em Jesus, virtude vai fluir na sua vida. Você vai experimentar coisas sobrenaturais na sua vida. Você vai entender o que Ele tem para você. E aí, mais do que isso, Ele vai fazer algo novo na sua vida. Feche seus olhos, querido. Obrigado, Jesus, por essa noite. O Senhor tem nos chamado para um outro lugar aqui. E mais do que nunca, queridos, o Senhor quer fazer como Ele fez com Daniel. Em Daniel capítulo 9, a Bíblia fala que Deus levou Daniel para um outro lugar, no meio de uma Babilônia. No meio de uma Babilônia, nós vivemos uma Babilônia. Daniel construiu um ambiente de glória. Ele diz em Daniel capítulo 1 que ele não se contaminava com a comida do rei. E o problema não é a Babilônia. O problema é a Babilônia está dentro de nós. O problema não é morar na Barra da Tijuca, é a Barra da Tijuca viver dentro de nós. Daniel capítulo 1, a Bíblia diz assim, que Daniel 1, ele e os seus amigos fizeram um pacto de aliança. Sabe o que está faltando na gente? Os Sadraques, Mesaques e Abednego. Está faltando gente que não se vende. Está faltando gente que mesmo que esteja na Babilônia, não come das iguarias do rei. Está faltando pessoas que vão dizer, sabe o que? Daniel, peço que faça uma experiência. No final, a sua aparência estava melhor do que aqueles que haviam comido da aparência do rei, da comida do rei. Eu quero dizer para você, queridos, Deus deseja nos dar uma comida celestial. Nós estamos no meio da Babilônia, nós estamos no meio de um vale de ossos secos. Você está entendendo a mensagem? Nós estamos no meio de um vale de ossos secos. O grande problema não é estar na Babilônia ou num vale de ossos secos. O grande problema é aonde estão os Daniéis dessa cidade. Onde estão os homens e mulheres que não comem das iguarias da casa do rei? A Bíblia diz aqui que eram homens, entre eles estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias.
cujo nome deu Belsazar, Ananias, Sadraque, Isaque e Abdenego. Cada um deu um nome. Daniel, contudo, decidiu. Fala comigo. Ele decidiu. É isso que falta com a gente, tomar uma decisão. Existem 3 palavras que eu consigo considerar nos dias de hoje. Eu chamo de recalibrar. Fala comigo, recalibrar. O que é recalibrar? É Deus botar de novo ar. Você vai recalibrar o seu pneu do seu carro, você tem que botar ar ali. Nós estamos andando com um carro com pneu furado, ou vazio, tentando correr velocidade máxima. Vamos fazer todo mundo crescer. Recalibrar, deixar o Espírito Santo soprar dentro de você, queridos. Um novo ar do Espírito Santo. Segundo lugar, ele diz que a gente precisa se alinhar com os céus. É realinhamento. Recalibrar, realinhar. E o terceiro, reposicionar. A Bíblia diz então que ele tomou uma decisão. Levante as suas mãos e fala assim: eu preciso tomar uma decisão. Se eu vou confiar nos médicos ou se eu vou confiar em Jesus. Eu vou confiar na psicologia ou na medicina, ou eu vou confiar em Jesus? Pastor, você está pregando contra? Não estou pregando nada contra. Entenda bem. Eu estou pregando sobre o poder de Deus. Eu estou falando sobre o poder sobrenatural de Deus. A Bíblia diz aqui então que Daniel tomou uma decisão. Decidiu não tornar impuro com a comida. O que você tem comido? A gente tem comido lixo na internet. A gente tem comido lixo nas nossas músicas. E diz assim: e com o vinho do rei pediu ao chefe dos oficiais permissão, favor. O grande problema é que a gente não quer se abster. A gente quer os benefícios, mas a gente não quer o sacrifício. Tenda as suas mãos assim. Sem sacrifício não há fogo. E sem fogo não há glória. Ele está dizendo assim: tem um sacrifício, queridos. Daniel disse então aos chefes: peço que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Qual foi a última vez que você deixou seus remédios e entrou para casa? Passou jejuando. Qual foi a última vez que você jejuou para Jesus? Qual foi a última vez que a gente nós fizemos um jejum pela nação brasileira? Ele diz assim, depois de comparar a sua aparência, ele fala assim: prove a aparência. Prove a aparência. Prove a aparência. Sabe o que ele está dizendo? Deus é fiel para provar quem Ele é. Elias disse: olha, pode rasgar. Profetas de Baal, faz o que vocês quiserem. Simplesmente o fogo caiu do céu. Feche seus olhos, queridos. Deus está dizendo assim: sejam Daniéis nesse lugar. Onde estão os Daniéis? Onde estão aqueles que vão se decidir: olha, eu não vou me contaminar? Onde estão aqueles que vão dizer assim: eu abro mão? Eu abro mão. Ele vai além. E Daniel, Deus o colocou em alto lugar, até como governo. Deus vai te usar para ser um poder de transformação. Quando a gente consegue, preste atenção no que aconteceu com Daniel. Quando ele se decidiu, o lugar entrou dentro dele. E quando ele entrou dentro dele, Deus colocou ele em altos lugares de governo. Nós somos excelentes sacerdotes. Nós somos excelentes apaixonados em cantar, em fazer. Mas nós não sabemos governar. Governar significa transformar. Existe um poder de transformação, como aconteceu com Ezequiel, como aconteceu com Daniel, que passou de palavras, passou de pregações e começou a se tornar verdade. O nosso evangelho precisa alcançar a sociedade de uma outra forma.
O nosso evangelho precisa ser um poder de transformação de mente. A nossa cosmovisão está errada. E ele diz assim: olha o que aconteceu. Pois este sonho interpretaremos para o rei. Deus vai te dar sonhos. E Deus vai te colocar em lugares. Mas sabe, a igreja evangélica não é para ser colocada na política. Sabe o que a gente está vivendo? Na época de Jesus, quantos já ouviram falar dos zelotes? Zelotes eram aqueles homens que queriam uma transformação política em Israel. Eles reconheciam que Roma oprimia Israel. E eles queriam uma transformação, eles forçaram Jesus a ser esse líder político. Ele diz assim: não, eu não sou Barrabás. Eu sou Jesus. O meu reino não é dessa terra. O que nós estamos fazendo como Brasil é querer transformar um presidente num Barrabás. Achar que a gente tem o poder de, através da política, mudar o país. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer é a igreja ser igreja. Enquanto a igreja não for igreja, Deus pode permitir um Lula, Deus pode permitir uma outra pessoa entrar, até a gente entender que nós é que temos a chave dessa nação. Somos nós. E tudo começa com uma pessoa só. Agora vá comigo lá em Daniel capítulo 9. Você vai entender onde eu quero chegar. Eu fiz tudo isso para chegar aqui. Daniel capítulo 9. O poder de transformação de Deus, preste atenção. Em Ezequiel capítulo 37, que transformou um vale de ossos secos, ele disse: se tu queres, o Senhor pode transformar. Preste atenção. Ele disse assim, e ele fez segundo a palavra dele. Aqui em Daniel capítulo 9 acontece a mesma coisa. Daniel representa alguém que estava na Babilônia, que recebeu a palavra. Ele olhou o vale de ossos secos, olhou aquele lugar, e sabe o que ele fez? Ele começou a pedir perdão. Preste atenção, Rio de Janeiro, preste atenção, Brasil. A única solução para essa nação é Daniel capítulo 9. É a única solução para a nossa nação. Diz assim, e não diz que Daniel estava falando para ele estava fazendo uma intercessão, ele estava fazendo uma oração intercessória. Ele diz: Senhor grande e temível, que mantens a tua aliança de amor em todos aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Temos sido ímpios, temos sido rebeldes, temos cometido pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes, nós nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome. Senhor, tu és justo. Senhor, tu és santo. Estamos envergonhados. Ele diz assim: ó Senhor, nossos reis, nossos líderes, nós estamos envergonhados, mas tu és misericordioso. Levante a tua mão e fala: Deus é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes, não obedecemos às leis, todo Israel transgrediu, por isso as maldições e as pragas vieram sobre essa nação. E diz assim: porque pecamos contra ti. Deus está dizendo assim: eu preciso de um povo que tem o poder de transformar. Feche os seus olhos. Mas tudo começa com arrependimento. Eu sei que não é uma palavra fácil para ouvir. Sei que não é fácil, mas Deus dizer uma coisa: é a única solução para essa nação. Daniel capítulo 9. Se a gente acha que a gente está agradando a Deus,
entrando na Marquês de Sapucaí, botando Exu como presidente da República. Se a gente está achando que isso não está subindo nas narinas de Deus, se nós estamos achando que isso é normal, da igreja ficar calada, diante de tanta corrupção, de tanta injustiça, de tanta maldade, se nós achamos que isso é normal, é porque você não conhece Deus. Igreja do Rio de Janeiro, acorda. Isso está subindo nas narinas de Deus. Esses pecados estão subindo de uma forma que Deus está dizendo: aonde está a minha igreja intercessória? Aonde está a minha igreja que se coloca como Daniel se colocou? E ele não tinha pecado, ele não falava que tinha, mas ele falou: nós temos pecado, você tem pecado, eu tenho pecado. Nós temos de dizer: Senhor, tem misericórdia. Isso não nos representa como nação. Exu não é o nosso Deus. Mas o pior é o silêncio dos inocentes. O pior é o silêncio dos justos. O pior é a gente achar que isso é normal. Eu venho com essa palavra. Deus está dizendo: chora, igreja. Chora. É tempo de chorar. Porque senão, a Bíblia diz aqui, Daniel capítulo 9, as maldições e as pragas têm sido derramadas. Não é possível que você não vê o que está acontecendo nessa nação. E Deus falou comigo que o Rio de Janeiro é o coração dessa nação. Por isso aqui tem sido mais atacado que qualquer outro lugar do país, porque Satanás sabe aonde toca na ferida. E ele diz assim: por isso cumpriste a palavra proferida contra nós e contra os nossos governantes, trazendo grande desgraça debaixo de todo o céu jamais, e fez algo. A nossa solução, querido, preste atenção, a solução é arrependimento. Nenhum avivamento começou sem ter arrependimento. Nenhum poder de transformação aconteceu sem antes a igreja ter a consciência do que está acontecendo aí no Vale de Ossos Secos, o que está acontecendo na Babilônia, está subindo nas narinas de Deus. E ele diz assim, Daniel capítulo 9, o Senhor nosso Deus, aí em versículo 17, pode abrir o versículo 17, para todos nós lermos, diz assim: ouve, nosso Deus, as nossas orações, ouve as nossas súplicas, por amor de ti, Senhor, olha com bondade para teu santuário abandonado, inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve, abre os teus olhos e vê a desolação, pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia, Senhor, ouve, Senhor, perdoa, Senhor, vê, Senhor, age. Brasil, essa é a solução. Bolsonaro não é a solução desse país. Essa é a solução. A igreja. Senhor, ouve. Fala comigo, Senhor, Senhor, ouve. Fala mais alto, Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, vê. Senhor, age. Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, vê. Senhor, age. É a intervenção de Deus sobre essa nação. É os céus se rasgarem e Ele aparecer, fazer algo que a gente não está esperando. É algo que nós não podemos prever, a mente humana. E Deus está dizendo, essa é a solução. Deus, não te demores. Deus, não demora, porque senão essa nação será escravizada. E diz, pois a tua cidade e o teu povo levam, existe um povo nessa nação. Nós não somos um povo abandonado, existe uma igreja. Mas a igreja precisa deixar de ser uma instituição para se tornar um corpo. Para se tornar um corpo. Eu volto a dizer para você, igreja, ouve. Igreja, vê. Senhor, perdoa.
Senhor, vê, Senhor, age. Enquanto esse clamor não se levantar nessa nação, e se ele não se levantar a tempo, eu não tenho outra mensagem. A única coisa que eu quero te falar é que, se ele aparece, fica de pé no teu lugar. Quando ele aparece, se ele aparecer aqui, deixa eu te contar uma coisa. Depois a gente vai lá. Existe um homem chamado Ezequias. Fala comigo, Ezequias. Esse homem, a Bíblia diz que ele trouxe um avivamento. Ele limpou a casa de Deus. Ele mandou muito sacrifício. Ele limpou a casa de Deus. Mas num determinado momento, Jerusalém foi sitiada. E o rei da Síria mandou atacar Israel. Eles ficavam na porta, nos muros de Jerusalém, gritando em hebraico, diz a palavra de Deus. E aí o Senhor diz que ele começaram a mandar cartas de intimidação. Nós vamos começar agora a ver cartas de intimidação contra essa nação. E mandava as cartas lá para o povo de Israel. Sabe o que Ezequias fez? Chamou o profeta Isaías. Levante as suas mãos e chama o profeta. O que Deus está falando para a gente? O Senhor vê, o Senhor perdoa, o Senhor age. Quando ele chamou o profeta, e toda Israel estava sitiada por Senaqueribe, ou rei da Síria. A Bíblia diz que quando eles estavam ali sendo sitiados com aquelas cartas de intimidação, Ezequias foi até Isaías falou para eles orarem. Quando eles oraram, a Bíblia diz que eles levantaram, ele enviou, e um exército inteiro estava ao redor de Jerusalém. Ele mandou um anjo. Ele mandou um anjo, destruiu todo o exército. Querido, basta Deus mandar um anjo. Esse anjo nem asa quebrada ele tinha uma asa quebrada. O Senhor manda ele mandar um anjo para o Brasil. Basta um anjo e ele libertou Israel. Você está me entendendo? Um anjo libertou Israel. Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Não te demores, levante a tua mão. Mas tem que existir um clamor no meio do povo. Desperta, igreja. Tem que existir um clamor na igreja. Tem que existir um desespero na igreja. Dizer, Senhor. E a oração de Daniel: Senhor, nós temos pecado contra ti. Nossos pais te abandonaram. A igreja, ao invés de estar nas ruas pregando o evangelho, estamos brigando. E sabe de uma coisa? Enquanto isso, Satanás ocupou um espaço na cidade. Quer botar o dia do Exu no Rio de Janeiro. Aonde está a igreja? Porque nós deixamos os lugares, os altares caíram. Ele está dizendo assim: você não está entendendo, meu filho. Você não está entendendo, meu filho. Você não está entendendo o que eu quero falar com você essa noite. Ele está dizendo assim: o poder de uma igreja que se coloca no seu devido lugar. Então eu queria que você levantasse as suas mãos e começasse a clamar pelo Brasil. Preste atenção no que eu quero dizer, queridos. Precisamos levantar altar de adoração nessa cidade. Precisamos dizer: Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, age. Não te demores, Jesus.